Olá pessoas, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do USP Code Lab de São Carlos. E hoje nós vamos falar sobre JavaScript, principalmente sobre funções. Mas o que são funções? Funções são pedaços de código que servem para ser reutilizados durante seu código principal. Então, se você não quer repetir variadas partes do seu código, você cria uma função que ele vai modularizar, vai criar um módulo para você colocar no seu código sempre que você tiver que fazer o mesmo pedaço de código. E esse pedaço de código, né, essa função, ela também pode receber parâmetros de entrada para quando você quiser colocar coisas, tipo, colocar variáveis dentro dele, e também pode receber parâmetros de saída, retornos, para quando você quer retornar tipo, alguma coisa que vai ser o valor dessa função. Então vamos começar. A primeira coisa que a gente vai ver hoje é que tem duas formas de declarar uma função. A primeira é usando essa declaração aqui, que é uma declaração de set. Então eu vou retornar um set. E a outra é criando uma variável que vai ser uma b function e criando uma função aqui com o nome que vai tornar um 10. Mas qual é a diferença? Bem, vamos ver aqui que, por exemplo, se eu quiser, né, fazer o primeiro, eu vou fazer assim, e o segundo eu vou fazer assim. Então, indo aqui no terminal, eu vou colocar o index e ele executou os dois certinho. Beleza, é assim como se executa uma função. Mas, e se eu quiser, em vez disso, executar a função antes do que acontece? Tipo, antes das suas funções. Antes de declarar suas funções. Bem, eu só vou, né, mudar mais ou menos esse modo como que estou criando essa função para mostrar que você, enfim, só para mudar um pouquinho, na verdade, e mostrar também que dá dá para eu executar as duas funções antes aqui. Então, por exemplo, a function b function. Então, deixa eu dar um clear node set. O set rodou, mas o b function, né, ele não rodou porque diferentemente aqui, né, o do b function, o a function ele é declarado antes da execução, do começo da execução do código. Enquanto, como que a gente está declarando o bfunction numa variável, então ele segue exatamente o padrão do código que está sendo colocado aqui. Então, tipo, por exemplo, o afunction vai ser executado antes e o bfunction vai ser executado na hora que estiver rodando o código. Então, nós vamos ter sempre que colocar antes aqui pra gente. Mas eu também quero mostrar para vocês se dá para colocar parâmetros e retornos de função. Então, eu vou criar duas funções com A e B. Aqui uma vai ser de soma e a outra vai ser de multiplicação. Produto, né? No caso, não é de um produto. A e B. Vou retirar esses dois aqui. Retornar A vezes B. Retornar A mais B. E aí eu vou dar um console log nesses dois aqui. Peraí, no console log. Soma 3 e 10.
e soma, multiplicar produto, quer dizer, 3 e 10. E aí ele vai, vamos ver qual que vai ser o resultado, que foi exatamente 13 e 30, então esse é certinho. Mas, e se eu quiser rodar uma terceira função aqui? Por exemplo, uma function, preparar a função, prep function. Vou até tirar esses dois aqui. E eu quero executar o soma aqui dentro. Eu quero executar o soma e A e B. E o A e B vai ser passado nesse prep function. A gente chama isso daqui de callback. A gente chama esse negócio aqui de você chamar uma função dentro da outra, a gente chama de callback. É o que acontece quando depois que você executa a função. Assim falando. Então, por exemplo, se eu for dar um console log aqui, eu vou dar o console log ali dentro, na verdade. Então, console log da soma de A e B. E aqui eu vou só chamar o prep function com 7 e 10. E então vamos ver. Clear. Deu 17, que é exatamente o que a gente fez. Mas também dá para passar, por exemplo, multiplicação aqui. Tipo, se eu quiser chamar uma função callback aqui. E essa função for multiplicar o produto, quer dizer, no caso, produto. E eu queira chamar callback dessa função aqui. E provavelmente vamos ver o que vai acontecer. Aqui. Não mostrou, mas deixa eu dar um console log do callback aqui. Peraí, não, vou dar console log no callback ali embaixo. Console log. Aqui. Então, undefined. Tá vendo? Ele dá undefined porque você tem que ser muito específico como que você vai chamar esse callback, porque ele está realizando. Então, por exemplo, se eu for chamar aqui, sei lá, 7, 3 e 10, e for chamar o callback ali, ele vai realizar certinho. Ele vai realizar, quer dizer, ele vai dar errado porque o callback ele não é uma função, por causa que ele tem que ser definido depois. Então a gente pode ver que isso não dá certo. Mas se eu passar, tipo, por exemplo, aqui, o A e B, que é o 7 e 10, e for retornar o console log aqui, que vai ser A vezes B, no caso, vocês podem ver que ele vai realizar. Mas o console log também vai retornar outra coisa que vai ser o undefined, que é o undefined do callback. Então, exatamente, vocês têm que ter muito cuidado como vocês vão fazer o seu callback, exatamente por causa disso que pode acontecer. Porque eu estou dando console log aqui na função do prep function, mas se eu der console log ali no produto, se a gente for ver, ele vai dar certinho, vai dar 70. Bem, pessoal, hoje é exatamente isso que a gente vai discutir. Obrigado por assistirem a aula e até mais.